paz. Olha só o que diz, né? 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ou Jeová Shalom, e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra. Quando a gente percebe essa situação aqui, qual era a situação que o povo de Israel estava vivendo? O povo plantava de dia, plantava num dia e era saqueado no outro. O povo midianita estava a todo instante querendo destruí-los, acabar com eles. E eles estavam vivendo aquela situação, eles estavam vivendo aquela vida. Mas o que aparece diante dele? Segundo um dizer teofânico, dentro da teologia, essa matéria diz que esse anjo que aparece diante de Gideão é o próprio Cristo, nessa representação. E quando o anjo aparece para ele, traz uma providência. Era a providência que ele estava precisando. Talvez não era a providência que ele estava esperando. Porque o que Gideão estava fazendo, irmãos? Quem lembra? Gideão estava dentro do lagar, fazendo o quê? Malhando trigo. Ele estava fazendo a coisa certa, mas num lugar que não era adaptado para aquilo. Ele queria salvar um pouco de alimento, ele queria salvar um pouco de alguma coisa para que a sua nação, o seu povo não viesse passar necessidade. E quando ele vê o anjo olhando para ele, o anjo vê algo diferente nele. O que isso significa, irmãos? O que isso representa? Talvez, se você não entende, talvez se você não consegue compreender quando olha para esse texto, é que Deus ele estava olhando para Gideão, fazendo a coisa certa, lutando para fazer a coisa certa, mas estava no lugar errado, mas via o coração de Gideão. E aí, irmãos, se nós fôssemos hoje aqui dizer, o que eu poderia te dizer? Deus ele está vendo o seu coração. Em que sentido que Deus está vendo o seu coração? Ele é a sua paz. Eu não sei qual é a tribulação, qual é a luta, qual é a provação, qual é a dificuldade, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós sentimos paz. É aquela luta que a gente passa, aquela luta que a gente enfrenta, aquela provação que se coloca diante da gente. E aí, irmãos, nós olhamos para Deus e falamos o que? Senhor, eu não aguento mais. Aí você recebe aquele refrigério da parte de Deus e sente aquela paz, aquela tranquilidade, aquela calmaria, Então é esse Deus que Gideão, esse Deus que o profeta, o servo de Deus aqui, nosso irmão Davi está falando. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é a minha paz. Mas você está caminhando em uma direção muito difícil, mas se Deus está contigo, Ele vai garantir. A Bíblia vai dizer o que, irmão, de Abraão e Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, estava acompanhando Abraão, estava junto com Abraão, mas chegou uma hora que Ló, os servos de Ló, os pastores de Ló, não estavam se dando com os pastores de Abraão. E aí, quando eles estavam ali, Ló olha para Abraão e fala: olha, não dá para a gente ficar juntos, porque os nossos pastores estão brigando e eles não estão se entendendo, e então nós temos que ir, cada um se dividir para um lado. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão olha, Abraão diz o que, irmãos? Escolhe o caminho que você quer ir, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quem tem promessa tem tranquilidade, não tem preocupação. Quem tem promessa não se preocupa com a situação que está vivendo, porque sabe que a providência não vem de baixo, ela vem de Deus. Então imagine, irmãos, Abraão poderia dizer assim: já que você quer se separar de mim, deixa que eu escolha para onde eu quero ir, deixa que eu escolha o caminho que eu vou seguir, deixa que eu escolha. Mas não,
Porque Abraão, ele tinha certeza da promessa de Deus na vida dele, ele disse: não, escolhe você o caminho que você quer ir, porque eu estou indo na direção que Deus está me dando. E talvez Abraão poderia dizer assim: eu não sei para onde que Deus quer que eu vou, mas se você quer ir para a esquerda, vá para a esquerda, eu vou para a direita e Deus vai acertar os meus passos. Isso é confiança em Deus. É dizer: Senhor, guia-me pela vereda da justiça, e esperar que o Senhor, Ele de verdade, Ele vai te guiar. Olha só, irmãos, deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É esperar em Deus. O Senhor, é o Jeová Shalom, é aquele que te dá paz. Eu estou atormentado. Irmãos, fale com Deus: guia-me, Pai, pelas águas tranquilas. Eu preciso de paz, eu preciso de refrigério, eu preciso da tua graça. Quem que vai te dar essa paz? Deus vai te dar essa paz. No livro de Êxodo capítulo 15, versículo 26, nós vamos nos encontrar, irmãos, a expressão Jeová Roficar. Olha só, irmãos, Êxodo capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Jeová Roficar significa o que, irmão? Olha só. Ele disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarás os teus ouvidos, os seus mandamentos, e se guardares